Olá! Hoje nós vamos falar sobre os principais assuntos que movimentaram o parlamento no primeiro semestre deste ano. Foram meses marcados por embates entre o Legislativo e o governo de Minas em vários temas. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. O nosso objetivo hoje é relembrar os principais assuntos que marcaram o primeiro semestre. O ano de 2022 começou com as trágicas consequências das chuvas que assolaram o estado. No dia 8 de janeiro, um dique de contenção de uma mineradora interrompeu o tráfego na BR-040. E em Capitólio, no sul de Minas, a queda de uma rocha sobre embarcações com turistas na região dos Canyons provocou 10 mortes. Foram várias as ações do parlamento para minimizar os danos. Alguns locais, como estradas, ainda não estão totalmente recuperados até hoje. Para ajudar os atingidos, o parlamento fez campanha durante 3 meses arrecadando doações. Quase 2 toneladas de roupas e calçados, 888 quilos de alimentos não perecíveis e 501 galões de 5 litros de água mineral estavam entre os itens doados. Inicialmente voltada para os vales do Jequitinhonha e do Mucuri, no nordeste de Minas, a primeira região afetada pelas chuvas, a campanha foi ampliada para outros locais. Contemplou atingidos em diversos municípios do norte e ainda da Grande BH. Além disso, a Assembleia devolveu 106 milhões de reais ao governo de Minas para atenuar os prejuízos da população. São recursos economizados na manutenção do poder legislativo durante o ano de 2021. Mas os estragos desse período continuaram no foco de preocupação dos parlamentares. A cobrança ao governo de Minas para que os danos fossem reparados em rodovias, por exemplo, esteve presente em discursos dos deputados no plenário, em audiências públicas, em ofícios enviados aos órgãos responsáveis e em reuniões do Assembleia Fiscaliza, momento em que os secretários vêm aqui prestar contas do trabalho feito pelo governo. Um pronunciamento do presidente da Assembleia, logo na abertura dos trabalhos legislativos em fevereiro, daria o tom de como seria a relação entre o parlamento e o governo de Minas. Naquele momento, Agostinho Patrus destacava o papel de fiscalizar e a independência da Assembleia e dava o recado de que não haveria submissão. O marco referencial dos 200 anos da independência induz a diversas reflexões. Entre elas, os múltiplos aspectos envolvidos no conceito de independência. Independência para quê? Independência de quem? A quem independência incomoda? Se a liberdade é a pedra fundamental da democracia, a independência é seu pilar. No poder legislativo, ela também demanda desvelo, cultivo, fertilização com adubos para produzir frutos sadios, conforme ensina a parábola da figueira estéril. A única submissão do poder legislativo deve ser aos seus deveres constitucionais de falar, fiscalizar e propor. Agostinho Patrus e Romeu Zema protagonizaram embates, principalmente via redes sociais e em entrevistas para a imprensa mineira. Zema tenta até hoje pressionar pela votação do projeto de lei que autoriza o governo de Minas a fazer a adesão ao regime de recuperação fiscal. É um pacote previsto em lei federal que permite a renegociação da dívida mineira com a União. Dívida que já supera os 150 bilhões de reais. Mas, para isso, o Estado teria que cumprir uma série de medidas. Entre as ações, privatizar empresas públicas, rever os direitos dos servidores e limitar gastos. Os deputados sempre ficaram meio desconfiados das intenções do governo, já que tentam saber quais medidas serão tomadas no regime de recuperação. Mas essas informações nunca chegaram até aqui. Para tentar evitar a adesão, os parlamentares aprovaram em maio uma lei que permite o parcelamento de parte da dívida, cerca de 40 bilhões em 30 anos. Mas os técnicos do Executivo dizem não ser o suficiente.
Como o governador pediu urgência para a votação da adesão ao regime, a pauta do plenário está travada desde o fim de junho. Ou seja, nada pode ser votado enquanto essa proposta não for analisada. A questão foi parar lá em Brasília e 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso e Cássio Nunes Marques, chegaram a dar decisões provisórias, autorizando a adesão de Minas ao regime de recuperação. Só que esse cenário ainda é incerto, porque alguns especialistas duvidam da viabilidade de um regime desse tipo sem uma ação coordenada dos 3 poderes estaduais, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Isso porque todos têm de acatar as medidas propostas e aqui na Assembleia é necessária a aprovação de vários outros projetos de lei para concretizar o chamado Plano de Recuperação Fiscal. Em 25 de maio, quando o Parlamento aprovou a proposta alternativa para refinanciar parte da dívida com o governo federal, o autor do projeto, o deputado Euli Tarquínio, defendeu a atuação e o interesse da Assembleia de apresentar soluções para o Estado. O que nós estamos esperando é a imparcialidade do governador para que as coisas possam acontecer a favor do todo, não das partes. E achamos que o governador, inclusive, declarou que quem não concordasse com o regime de recuperação fiscal apresentasse outro caminho. Nós apresentamos, então, esse projeto que foi detalhadamente estudado por muitas pessoas do ramo, inclusive a nossa consultoria, que é de alto nível, né? E mais algumas ideias de, inclusive, auditores que conhecem isso também. De fato, tem um projeto, tem um gráfico que mostra que ao longo de 30 anos, nós vamos fazer uma economia de 53 bilhões pela nossa proposta. Outra questão que opôs governo Zema e Assembleia foi a administração da CEMIG, a estatal responsável pela energia aqui em Minas. Uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, investigou irregularidades na companhia desde 2019. O relatório final da comissão, apresentado em fevereiro, concluiu que um dos problemas encontrados foi um contrato de R$ 1.100.000 com a empresa de tecnologia IBM por um período de 10 anos e sem licitação. Os parlamentares da CPI não foram convencidos pela gestão da empresa de que a contratação da IBM não era ilegal, já que são poucos os casos em que a concorrência pública de fornecedores não é obrigatória. Para não fazer licitação, a CEMIG usou o mecanismo previsto na Lei Federal das Estatais, chamado Parceria em Oportunidade de Negócios. Como muitas vezes as estatais atuam no mercado e precisam de agilidade para competir com outras empresas, a ideia é não fazer a licitação para ganhar tempo. Mas as características do fornecedor selecionado devem ser bem específicas, como demonstrar que a empresa contratada é muito superior à concorrência, por exemplo. Os deputados da CPI entenderam que havia pelo menos 5 empresas que prestavam serviço similar ao da IBM e que, portanto, a licitação deveria ser realizada. Para evitar que estatais mineiras usem o mecanismo sem critérios, uma lei aprovada aqui descreve as regras para a contratação direta. Para fazer o texto da proposta, os deputados se inspiraram em decisões do Tribunal de Contas da União, que é o órgão que fiscaliza licitações em âmbito federal. O deputado Cássio Soares, que foi o presidente da CPI da CEMIG, destacou que a comissão conseguiu realizar ampla investigação para detectar as irregularidades na companhia. O objetivo maior, eu creio que conseguimos cumprir, que foi levantar todos os desmandos, todas as denúncias que chegaram até essa comissão parlamentar de inquérito contra membros da CEMIG. Nós temos um patrimônio público, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Isso deve ser sustentado por todos nós. Nós temos uma responsabilidade pública defendida e nos conferida pela população e que devemos preservar. Com a inflação corroendo o poder de compra dos cidadãos brasileiros, mais uma crise se abriria entre Zema e a Assembleia em meados de março.
Pressionado principalmente por manifestações de servidores das áreas de segurança pública e educação, o governador enviou para cá o projeto de lei com reajustes salariais para todos os trabalhadores do Executivo. Naquele momento, os professores faziam greve por tempo indeterminado. Eles queriam o pagamento do piso salarial nacional do magistério, de cerca de R$ 3.800. Já os policiais cobravam o cumprimento de um acordo de 2019, em que o governo prometeu reajuste escalonado em 3 anos, mas no fim só concedeu o primeiro. A proposta, com reajuste de 10,06%, chegou ao Legislativo no dia 15 de março. O percentual de revisão correspondia à inflação apenas do ano de 2021, mesmo com algumas categorias amargando perdas de vários anos sem reajustes. A tramitação foi bem rápida, porque a maioria dos parlamentares entendia a urgência para a situação financeira dos servidores. Foi tudo finalizado em apenas 15 dias. Mas a discussão do projeto contrapôs deputados da base governista e da oposição. Os parlamentares de oposição defendiam um novo texto para a proposta, estendendo percentuais adicionais para o pessoal da saúde, da educação e da segurança pública. Mesmo com a Assembleia aprovando os valores a mais, o governo de Minas vetou as mudanças feitas aqui. Os deputados derrubaram o veto, impondo uma derrota ao governador, que mais uma vez recorreu ao STF e conseguiu barrar as alterações do parlamento aos reajustes. Foi outro momento em que o presidente Agostinho Patrus e Romeu Zema trocaram farpas pelas redes sociais. Outro assunto também tem movimentado bastante o parlamento desde o mês de maio. Tudo começou quando o Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, concedeu licença para que a mineradora Tamisa instale um grande empreendimento minerário na Serra do Curral, nosso cartão postal aqui de BH. Essa autorização foi dada em reunião virtual na madrugada de 30 de abril. Na época, as redes sociais ficaram em polvorosa e a hashtag Tira o Pé da Minha Serra apareceu entre as mais comentadas. O governo de Minas foi muito criticado pela licença, porque além de o COPAM ser vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, 4 representantes do Estado votaram no Conselho a favor do empreendimento. Também choveram ações na Justiça tentando barrar a obra. Isso porque a mineradora quer explorar uma área de 1.250 hectares, que inclui vegetação nativa de Mata Atlântica e está em processo de tombamento. Segundo ambientalistas, a abertura da cava ainda colocaria em risco o abastecimento de água na Grande BH. Na Assembleia, o assunto passou por várias comissões. Foi tema de discursos no plenário e movimentou os corredores pela instalação de uma CPI a respeito. No dia 5 de maio, uma reunião conjunta das comissões de Meio Ambiente e Minas e Energia, que durou mais de 9 horas, esquentou o debate. Vieram secretários, técnicos do governo e conselheiros do órgão que aprovou a licença. Os deputados queriam entender como a obra foi autorizada, mesmo com tantos apelos pelo tombamento da serra. Na reunião, a secretária de Meio Ambiente, Marília de Mello, respondeu que foi autorizada uma primeira fase de exploração minerária, com a produção de 1 milhão de toneladas por ano, em 41 hectares, no município de Nova Lima, isso durante 4 anos. Ela também garantiu que a empresa deve cumprir medidas compensatórias pela exploração. Um técnico da secretaria negou danos ao abastecimento de água, mas admitiu que algumas trilhas turísticas serão alteradas e 40 hectares de mata devem ser retirados já na primeira fase do projeto. As explicações não convenceram nem os deputados, nem o público presente na reunião. Depois disso, os parlamentares fizeram várias visitas à Serra do Curral para ver de perto os locais que podem sofrer impacto. E também debateram o assunto em outras comissões. Muitas críticas apareceram. Uma é sobre a falta de estudo que avalie as consequências da obra para cerca de 120 mil moradores das vilas próximas à área que a Tamisa quer explorar. No dia 7 de junho, moradores de bairros vizinhos à Serra também puderam ouvir as explicações dos secretários de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, em audiência da Comissão de Segurança Pública.
A secretária de Meio Ambiente garantiu que o laudo técnico que embasou a decisão do Copan a liberar o licenciamento só saiu depois que a Tamisa reduziu a dimensão do projeto e foi feito um estudo de impacto ambiental. Ela também afirmou que vai ser construída uma estrada entre Nova Lima e Sabará para desafogar o tráfego de caminhões, que poderia prejudicar a população local. Mas a discussão na reunião não ficou só nisso. Entre outros questionamentos, participantes da audiência cobraram que a população seja ouvida sobre questões que envolvem a serra e os licenciamentos ambientais em todo o estado. O assunto ainda rendeu outras reuniões e, mais recentemente, apareceu nas sabatinas com os secretários de Estado, sabatinas feitas pelos deputados no Assembleia Fiscaliza. Fora do Legislativo também houve movimento. O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, o IEFA, chegou a determinar uma proteção provisória para a serra, de forma que a Tamisa ou qualquer nova empresa não poderia suprimir nenhum trecho de vegetação até que o tombamento fosse analisado. Mas a novidade mais recente sobre o caso foi favorável à mineradora. A Justiça de Minas concedeu uma liminar que suspende os efeitos da portaria do IEFA e retira o poder de decisão do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, o CONEP, sobre o tombamento provisório do monumento. O assunto sequer pôde ser discutido na reunião do Conselho desta semana. O governo de Minas informou que vai tentar reverter essa decisão na Justiça. Aqui na Assembleia, o assunto deve render também no segundo semestre. Inclusive, uma PEC, que é uma alteração na Constituição do Estado, busca tombar a serra, mas ainda não foi votada. A gente vai ficar de olho. Caminhando já para o fim do nosso programa, agora eu vou falar de alguns números do semestre. É importante ter em mente que não se deve medir a qualidade do trabalho do Poder Legislativo pela quantidade de leis que são criadas. O Parlamento é também local de discussão, de deliberação, de pluralidade, de receber o cidadão e escutar as principais demandas. Além disso, os deputados fiscalizam todos os dias as ações do governo, o que às vezes é um meio mais eficiente de realizar as mudanças necessárias para a vida de cada um de nós. Neste ano, até o momento, foram 186 leis aprovadas. De duas, nós já falamos aqui. A da CPI da CEMIG e a que permite um contrato para refinanciar parte da dívida de Minas com o governo federal. Destaque ainda para as políticas de prevenção ao suicídio e violências autoprovocadas e a política de incentivo à iniciação da pesquisa científica para estudantes da rede estadual. Vamos lembrar ainda da norma que estabelece diretrizes de apoio aos produtores do tradicional queijo cabacinha do Vale do Jequitinhonha. Uma outra lei busca trazer mais segurança ao volante e prevê as rampas de escape nas estradas estaduais. Essas rampas são aqueles trechos na lateral das rodovias em que carros, ônibus e veículos pesados, como os caminhões, conseguem parar em situações de emergência. Virou lei também uma mudança na forma de cálculo da taxa de renovação anual de veículo. Essa alteração deve permitir a redução significativa do valor da taxa a partir do ano que vem. A Assembleia ainda incluiu neste ano, na política de atendimento à mulher vítima de violência, o incentivo para que sejam ofertados serviços permanentes de recebimento de denúncias e de orientação a essas vítimas. Uma mudança na Constituição Estadual foi muito comemorada pelos agentes penitenciários: a criação da Polícia Penal em Minas. Os parlamentares também fizeram quase 3.000 requerimentos, que são providências para realizar audiências públicas ou para cobrar que os órgãos responsáveis resolvam problemas vividos pela população. Nosso programa de hoje termina por aqui. Para rever esta e outras edições do Assembleia em Destaque, você pode ir ao canal da Assembleia no YouTube ou então ao portal do Parlamento, onde você encontra todas as informações do que ocorre aqui. Eu também faço o convite para que você interaja com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Obrigada pela sua companhia. Tchau!